e que nós venhamos estar preparados para a honra e glória de Deus, amém? Revelation chapter 3, verse 11. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Sabe o que a palavra de Deus está falando para mim e para você aqui agora? Que nós venhamos zelar da nossa coroa para que ninguém tome. A palavra de Deus fala assim para nós, ó, bem explicitamente, ó. Eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Por quê? Lembra? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, o que está escrito lá? Sede sóbrios e vigilantes, porque o inimigo brada como o leão em derredor, procurando alguém para devorar. O que ele está querendo comigo e com você o tempo todo? Nos rodeando? Querendo tomar nossa coroa, querendo ceifar nossa eternidade, que ele esteja repreendido da nossa vida. E sabe qual é o intuito maior dele? Que nós nem sequer cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Sobre o quê? Sobre os mandamentos do nosso Pai, sobre a lei do nosso Pai, que é eterna. Por quê? Porque ele foi o primeiro transgressor, ele que é o pai do pecado, da mentira, de toda imundícia. E outra, e lá para cima ele não volta mais, ele já está julgado e condenado. Então, quanto mais pessoas ele puder distrair, porque Apocalipse capítulo 12, verso 9, o que a palavra de Deus fala? And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth. And his angels were cast out with him. E foi expulso o grande dragão, essa porcariada toda, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra e com ele seus anjos. E lembrando, Apocalipse, capítulo 12, versos 7 e 8, o que diz, ó? And there was war in heaven, Michael and his angels, for against the dragon, and the dragon for and his angels, and prevailed not, neither was there a place found any more in heaven. Sabe o que a palavra de Deus está falando? E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam também o dragão e seus anjos, e não prevaleceram, nem mais no céu se achou o lugar deles. Então, se não se achou mais, já era, ele já foi precipitado, já está julgado e condenado. E tudo que ele quer é o quê? Nos seduzir, nos enganar, nos ludibriar, para que nós nunca venhamos chegar ao pleno conhecimento da verdade sobre o mandamento do Eterno. E ele já caiu por terra na minha vida, e ele vai cair por terra também agora, em nome do Senhor Jesus, da tua vida também. Por quê? Porque eu creio que você está até aqui comigo nesse vídeo aqui, você já chegou ao pleno conhecimento da verdade, que os mandamentos do nosso Pai, a lei do nosso Pai, ela é eterna, é imutável e é para ser observada aqui, não para nos salvar, porque nós somos salvos pela graça, por Cristo. Mas nós, observando a lei, os mandamentos do nosso Pai, nós não estamos vivendo no pecado, na prática do pecado. Separa isso aí. Cometer um pecado é uma coisa, viver na prática do pecado é outra. Dá para você ver o tamanho do problema? Que ele esteja repreendido da nossa vida. Amém? Para a honra e glória de Deus. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus continua falando para nós aqui? Vamos lá, sim ou não? Continuando. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora dado para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Stop here right now, please. Para quem distorce, né? Isso aqui já é o quê? Já é uma grande confusão, já é um prato cheio. Só que aqui nós vamos deixar a Bíblia falar. Nós deixa a palavra de Deus falar. Vamos lá para a palavra de Deus, continuando. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e eu morri. Aqui é outro prato cheio, sim ou não? É mais outro prato cheio. Mas deixa a Bíblia falar, que nós vamos deixar bem claro. Vamos lá. Verso 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Sabe o que fala aqui quando fala assim, eu morri? Morreu para o pecado. O nosso irmão Paulo deixou bem claro aqui, me tomando ocasião, eu morri. Vamos ler aqui de novo aqui, para a glória de Deus. Verso 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e eu morri. Morreu para o pecado.
Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. E aí o que ele resume no verso 12? O que ele resume? Foi para abolir? Ele aboliu a lei do eterno, o mandamento do eterno? Não, porque os dois é juntinho. O que a palavra de Deus fala aqui, sim ou não? Ó? Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Agora vamos ver aqui o que a Bíblia fala aqui para nós aqui, ó. Verso 21 ao 22, ó. Então, ao querer fazer o bem, encontrei a lei de que o mal reside em mim. Se nós não tiver em espírito e em verdade, vive na prática do pecado todos os dias, sim ou não? Não só o pecado que você vai lá e comete o ato, mas em pensamentos. Lembra, listen to me, please. Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Encoberta não só por aí afora não, mas no nosso pensamento. Lembra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou? Se alguém olhar para uma mulher com atos pecaminosos, já adulterou com ela no seu coração. E aí? Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos aqui para a palavra de Deus, continuando. E aqui, ó. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O nosso irmão resumiu os mandamentos, ou a lei de Deus, ela é eterna? É eterna. Os mandamentos de Deus é eterno, para a honra e glória dele mesmo. Vamos ver aqui o que é a palavra. Está mais claro que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, o pingo do meio-dia até aqui, meus irmãos. Para a honra e glória de Deus. Você tinha esse conhecimento na leitura, nas passagens? Vamos aqui, para a honra e glória de Deus. Vamos lá, Colossenses, capítulo 3, versos 5 ao 6. Olha o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Olha só o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Todo aquele que não guarda os mandamentos do nosso Pai, vocês assistiram o nosso vídeo anterior aí? Que fala os filhos de Deus e os filhos do diabo? Os filhos mesmo, o texto é esse mesmo. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que vive na prática do pecado está sendo filho do diabo. E se morrer na prática do pecado, morreu sendo filho do diabo e acabou e ponto final. Vamos aqui ver o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Colossenses capítulo 3, versos 5 ao 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que é a natureza terrena? Lembra o que é que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou? Que do coração provém toda porcariada que não presta? Vamos aqui. Olha o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. E aqui, ó, o que resume mais aqui, ó? Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí, sobre essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E quem são os filhos da desobediência? Filho de Satanás mesmo. É pesado, mas é assim mesmo, né? Para quem nunca teve mimimi para pregar, é pesado, né? Mas vai, segura essa pedrada. Todo aquele que vive na porcariada, na prática do pecado, é filho de Satanás e ponto final. E acabou, que a palavra de Deus fala para nós. E aí, como é que fica? Dá para vocês ver o tamanho do problema? Vamos aqui, continuando, para a honra e glória de Deus. Efésios. Efésios capítulo 2. Nós vamos voltar aqui ainda. Não acabou não, nós vamos voltar aqui ainda, para a honra e glória de Deus. Efésios capítulo 2, verso 17 ao 19. Possivelmente você nem sabia que após você aceitar Cristo como teu Salvador, você já era e já é filho de Abraão e da família de Deus. Se o nosso pai Abraão, Gênesis capítulo 26, verso 5, já aguardava a lei do nosso pai antes de ser dada a Moisés, nós vamos contemplar. Nós iremos contemplar aqui ainda. Vamos aqui ver aqui o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Efésios capítulo 2, verso 17 ao 19. E vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe,
e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Vive na prática do pecado, vive pecando na prática, vive na prática do pecado, vive no pecado. Vocês que estão por aí, nas redes sociais, podemos viver na prática do pecado, podemos viver pecando, porque nós já aceitamos a Cristo, nós já estamos em Cristo, e quem está em Cristo não tem pecado. E nem é isso que o texto fala. Sabe de onde é que eles tiram isso aí? Abre, open your Bible, 1 João, capítulo 3, verso 6. Sabe o que a palavra de Deus fala para nós? Aquele que está em Cristo não vive pecando. Aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Na tua tradução possivelmente pode estar diferente, mas vai dar no mesmo. Viu aí como é que é o texto? Aquele que está em Cristo, fala assim, né? Não tem pecado. Aquele que está em Cristo não tem pecado, não tem mais pecado, está perdoado. Está perdoado? 1 João, capítulo 2, verso 3 ao 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E o que é o pecado? 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Que lei é essa? Olha o cumprimento. Tiago, capítulo 2, verso 11. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Se tu, pois, não adulteras, mas matas, vens a ser transgressor de quê? Da lei. Tem uma lei para ser cumprida aí? Tem. Hey, tell me, please. Tem uma lei para ser cumprida aí, não tem não? Ué, Tiago fala, 1 João também fala. Sim ou não? Tem uma lei para ser cumprida aí. É a lei do nosso Pai, a lei do Eterno, os 10 mandamentos. Lembrando que lei, mandamento, ser o melhor ser humano da face da terra, conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, ser o melhor crente por aí vai, nada disso nos salva. Quem nos salva é a graça, é Cristo. Agora, fazendo tudo de bom, tudo certinho, está mantendo a salvação. Grava bem isso na tua mente e teu coração. Amém? Para a glória de Deus. Vê o nosso vídeo anterior aí também, para a glória de Deus. O outro tema, para a glória de Deus. Vamos aqui, continuando, para a glória de Deus. E então, vamos lá, voltando, para a honra e glória de Deus, Gálatas, vamos para Gálatas, para a honra e glória de Deus, sim ou não? Gálatas capítulo 3, verso 15 ao 18. Olha o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Aí nós vamos fazer o inverso aqui, para a honra e glória de Deus, sim ou não? Vamos aqui, acompanhando. Aqui, ó. Irmãos, falo como um homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Stop here right now, please. O que é a lei do nosso Pai para com toda a humanidade? Aliança, sim ou não? Por que fala a arca da aliança? Revelation chapter 20, chapter 11, verse 19. Look at my eyes, please. Revelation chapter 11, verse 19. And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament, and there were lightnings and voices and thunderings and an earthquake and great hail. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Sim ou não? Translate for us aí, Gash prayer, please. Are you will? Take it easy. Calma, slowly. E o templo de Deus foi aberto no céu e foi visto no seu templo a arca da aliança. Na tua Bíblia, possivelmente vai estar a arca do testemunho. E o que tinha lá dentro? Por que fala arca da aliança? Porque é a aliança entre Deus e homem. O que está lá dentro? Os 10 mandamentos. E incluso nos 10 mandamentos, está o que lá? O santo sábado do Senhor, que é o 4º mandamento, sim ou não? Listen to me, please. Olha nos meus olhos, por favor. Por que foi escrito os mandamentos? Êxodo capítulo 31, verso 18. E tendo ele acabado de falar com Moisés, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras,
escritas pelo dedo de Deus. Quem foi que escreveu? E você sabia que o primeiro escritor da Bíblia foi o Eterno? O primeiro, não foi Moisés? Não foi os Pentateuco que Moisés escreveu? Os 5 primeiros livros da Bíblia, não. Quem escreveu a primeira escritura da Bíblia e escreveu ainda em tábuas de pedra foi o Eterno. Por que ele escreveu em tábuas de pedra, Edinaldo? Por que ele escreveu em tábuas de pedra? E em 2 tábuas de pedra também? Porque ele não escreveu em um papel, porque o papel podia rasgar, podia se apagar, e na pedra não. Na pedra ela é sólida. E quem é que é a pedra angular? Vocês é que estão por aí sendo ludibriados. Cuidado, acorda enquanto é tempo. Por que escreveu em 2 tábuas de pedra? Porque a primeira tábua, do 1º ao 4º mandamento, fala do amor ao eterno. E do 5º ao 10º mandamento, fala do amor ao próximo. E aí, sabe mais? Vocês que não querem acreditar, vocês que não querem examinar as escrituras, né? Não acreditam, né? Por aí, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar, o arco-íris vai vir em cima do trono do Eterno. E sabe o que mais? As 2 tábuas de pedra. A primeira, uma do lado direito do Eterno e a segunda do lado do Eterno. Dá para você ver o tamanho do problema? Quer acredite ou não, o nosso Salvador está vindo nos buscar. E o Evangelho da Justiça está sendo pregado. Cuidado, cuidado, porque muitos que não creram quando veio o dilúvio, quando vieram se arrepender e crer, foi tarde demais. E muitos ali, quando estavam se queimando ali em Sodoma e Gomorra também, foi tarde demais. Arrependo-se enquanto é tempo. Vocês estão jogando a lei do Eterno por terra e pisando, sapateando e derdenhando por aí afora. Vocês estão mexendo com algo que é santo. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus continua falando para nós aqui? Aí sabe o que está falando lá em Apocalipse? É no Velho Testamento? É no Novo Testamento? Ou é no último livro da Bíblia? Apocalipse capítulo 11, verso 19? Que a arca do Eterno foi vista pelo nosso irmão João lá em cima? Vai lá alguém lá em cima lá mudar, meter a mão lá dentro da Arca da Aliança, porque embaixo da arca, em cima da Arca da Aliança, quem está em cima da Arca da Aliança entronizado é o Eterno entre os querubins. Dá para você ver o tamanho do problema? Assista o nosso vídeo anterior aí para a honra e glória de Deus. Vamos aqui, continuando, sim ou não? Vamos lá, continuando. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao seu descendente que é Cristo. Agora olha nos meus olhos aqui, por favor, aqui, deixa a Bíblia falar aqui. Deixa a Bíblia, eu sei que você não sabia disso. Vamos aqui, para a glória de Deus. Aqui, ó. Eu digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei. Stop here right now, please. Uma aliança meramente confirmada por Deus, a lei. Vamos lá, continuando, para a honra e glória de Deus. Que veio 430 anos depois. Não a pode abrogar. E então, dá para você ver o tamanho do problema? Vamos aqui, continuando, para a honra e glória de Deus. Ver o que a palavra de Deus continua falando aqui para nós, ó. Vamos lá, de novo, para a honra e glória de Deus, ó. Eu digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não descorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Quem foi que está escrito quem é que está escrito na Bíblia? Sim ou não?
que guardou a lei antes de Moisés? Registradinho mesmo, porque primeiro foi quem? Né? Que não está nem registrado para dizer assim explicitamente, sim ou não? Noé, sim ou não? Porque ele foi o quê? Pregador da justiça, sim ou não? O nosso pai Noé, sim ou não?